Esse capítulo 6 vai falar sobre VLANs. Em redes muito grandes, é um recurso extremamente importante. Para redes pequenas, praticamente não se usa o recurso de VLANs, mas à medida que a rede vai crescendo, e tanto em tamanho quanto em complexidade, né, você precisa então criar ou utilizar o recurso de VLANs. O capítulo então vai falar qual que é a finalidade, fazer uma revisão aí, lá em redes a gente fala de VLANs e depois vamos entender um processo, como que o switch encaminha os quadros com base na configuração de VLAN, em um cenário com vários switches, né, uma rede maior. Depois como implementar as VLANs e como fazer o roteamento entre VLANs, porque se você tem redes separadas, mesmo que elas sejam virtuais, né, virtual LANs, VLANs, você precisa, quando você quer tráfego entre essas redes diferentes, você precisa de roteador, né? Você precisa ter um processo de roteamento entre essas VLANs. Bom, o uso de VLAN, ele basicamente foi introduzido para permitir que você faça segmentação da rede, ou seja, que você divida a rede, mas sem precisar fazer uma divisão física. Ou seja, você não precisa ter um equipamento ou vários equipamentos para cada rede. Você, com um mesmo equipamento, ou um mesmo conjunto de equipamentos, você pode ter vários cenários e várias configurações de redes virtuais em cima desses equipamentos. Então aqui ele está mostrando um exemplo onde você tem uma empresa que funciona em um prédio, né? E você tem setores espalhados por esses vários andares do prédio. Então normalmente o que você faz? Você faz um cabeamento horizontal, um cabeamento vertical. Um caminhamento vertical que sobe aí para os racks, né, com os equipamentos em cada andar. E em cada andar você tem um cabeamento horizontal que distribui para aquele andar os pontos de acesso à rede. Então, imagine que você tem setores da empresa espalhados por esses andares. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa no primeiro andar aqui que precisa ter acesso a uma rede, né, uma rede de, por exemplo, de RH, no segundo andar alguém de vendas, mas no próprio segundo andar pode ter também uma pessoa que precisa acessar a rede de RH. Então você não pode fazer uma divisão por andar. Senão, quando uma pessoa mudar de setor ou precisar acesso à rede de um setor, ela teria que pegar a mesa dela e levar para um outro andar. Não tem muito sentido, né? Então, com uma VLAN, ou com o recurso de VLANs, você pode fazer essa segmentação não física, mas sim lógica. Ou seja, você pode fazer com que cada porta dos switches de acesso estejam configurados para acessar uma determinada VLAN. Então, quando a pessoa mudar de setor, mudar de mesa, mudar de andar, não precisa levar o equipamento inteiro para lá. Basta você ir na porta que ele se conectou e dizer, ó, agora essa porta aqui vai funcionar na VLAN XYZ, né? Então aumenta muito a flexibilidade de configuração da rede. Além disso, você faz a segmentação também, diminuindo o domínio de broadcast. Porque uma rede é um domínio de broadcast. Então, se você tem todos os computadores do prédio inteiro numa única rede, quando você tiver um broadcast na rede, todos os computadores do prédio inteiro vão receber aquele quadro. Em contrapartida, se você segmenta em VLANs, somente os computadores em cada andar, em cada local, que pertencerem àquela mesma VLAN do emissor do broadcast, receberão aquele quadro. Então você diminui o domínio de broadcast. Então são algumas vantagens aí que a gente já está vendo para o uso de VLANs. Ok? Então uma VLAN é uma divisão lógica e não física de uma rede na camada 2. A camada 2 é exatamente a camada LAN, né? A camada de rede, que é o domínio de
broadcast. Então você pode criar múltiplas divisões e múltiplas VLANs. Obviamente essa divisão é na camada 2, é implementada num switch. Um domínio, uma VLAN é um domínio de broadcast, como eu já falei. E cada VLAN, ela não tem conhecimento das outras VLANs. Ela funciona no mesmo equipamento, no mesmo switch, mas ela funciona independente das outras VLANs. É como se nem tomasse conhecimento das outras VLANs. Ou seja, elas são mutuamente isoladas. E os pacotes somente podem passar entre elas por meio de um roteador. Então, para você passar um pacote de uma VLAN para outra, você tem que subir na camada de rede, né, para fazer o tráfego, né, para fazer o roteamento entre as duas redes, as duas VLANs. Aí eu já falei dos benefícios. Uma questão também segurança, porque somente os equipamentos pertencentes àquela VLAN recebem o tráfego daquela VLAN. Você reduz o custo, porque você não precisa ficar espalhando equipamentos, né? Se eu precisasse ter 3 redes no andar em redes diferentes, talvez eu tivesse que colocar 3 suítes, um suíte para cada VLAN, ou para cada rede. Com o VLAN reduz essa necessidade, né? Então você diminui o custo. Melhor desempenho, porque você não vai ter esse domínio de broadcast muito grande, né? Domínio de transmissão também, com relação ao domínio de broadcast. Eficiência de TI. Por que eficiência? Porque você não precisa ficar trocando equipamento de lugar, né? Basta você fazer as configurações de VLAN de acordo com a necessidade. Eficiência de gerenciamento, porque vai reduzir essa carga de trabalho, né, dos gerentes e administradores da rede. Então você gerencia tudo com mais simplicidade, tanto equipamento quanto aplicativos e tudo mais, ok? Então nesse exemplo aí você tem 3 suítes, um roteador, que é o roteador de saída da rede, né? Ele também pode fazer o roteamento entre essas VLANs, depende do cenário que você for configurar. E aí você tem nesse switch aqui, ó, um computador na VLAN 10, um computador na VLAN 20 e um computador na VLAN 30. Ou seja, a porta F011 desse switch está configurada para VLAN 10. A porta F018 está configurada para VLAN 20 e a F06 para VLAN 30. Do lado de cá, a F011 está na VLAN 10, 18 na 20 e a 6 na 30. Mesma coisa. E essas portas que conectam esses switches, elas são portas especiais. Lá em redes, a gente vai falar mais à frente, mas lá em redes a gente fala, são portas tronco. Por quê? Para que esse PC se comunique com esse PC na mesma VLAN, estando em equipamentos diferentes, esses enlaces aqui, esse e esse, tem que aceitar que passe tráfego da VLAN 10. Mas também precisa aceitar que passe tráfego da VLAN 20, porque esse computador 5 pode querer conversar, precisa conversar com o PC 2. Estão na mesma VLAN. E a mesma coisa para o PC 3 e o PC 6 na VLAN 30. Então, se eu configurar esse enlace aqui como um enlace na VLAN 10, somente esses dois vão poder se comunicar. Esses dois já não vão poder se comunicar, porque nesse enlace não passa tráfego da VLAN 20. Como fazer isso? Você cria uma porta especial entre esses dois, um enlace especial entre essas duas portas. Esse enlace é um enlace tronco, que a gente chama, trunk, né? E aí sim, a porta tronco vão passar as VLANs que eu quiser. Ou todas, ou aquelas que eu selecionar. Tipos comuns de VLAN, né? Você pode criar quantas quiser, mas normalmente você cria uma VLAN padrão, também conhecida como VLAN 1. Normalmente você deixa a VLAN 1 como VLAN padrão, ok? Elas são usadas para tráfego entre, por exemplo, equipamentos que não trabalham com VLAN, hubs e outros mais, equipamentos que não
não utilizam, né, o recurso de VLAN. Uma VLAN que é chamada VLAN nativa. Desculpe, a VLAN nativa é a VLAN para tráfego desmarcado, que é esse tráfego de equipamentos que não reconhecem VLAN. A VLAN padrão é aquela VLAN que toda a porta que não está sendo utilizada, se ela não estiver desabilitada, normalmente fica na VLAN 1. E a VLAN de gerenciamento é uma VLAN que você utiliza normalmente para acessar os equipamentos para fazer a gerência e a administração. E VLANs de dado. As VLANs de dados são as VLANs que vão trafegar os dados, as informações dos aplicativos da rede. Você pode criar uma ou mais VLANs de dados. Então, normalmente, quando você configura um ambiente de rede, você configura no mínimo essas 4 VLANs. Uma para dado, uma padrão, uma nativa e uma de gerenciamento. Aqui nesse exemplo, todas as portas, que é a configuração padrão de um switch, quando você compra ele de fábrica, né? Ele vem com todas as portas atribuídas a VLAN, com esse ID 1 e com o nome default, que é exatamente a VLAN padrão. A partir de então, você começa a criar as suas VLANs. A VLAN de dados, as VLANs de dados, a VLAN nativa, né, a VLAN de gerenciamento. Okay? Também, quando você tem redes convergência, né, que trafegam dados e voz, né, quando a empresa utiliza VoIP, por exemplo, você também cria VLANs de voz. A VLAN de voz vai trafegar exclusivamente pacotes carregando do protocolo VoIP. Okay? Alguns switches suportam VLAN de voz, não são todos não. Tá? Aí a VLAN de voz, ela acaba você podendo priorizar tráfego para voz, ou reservar uma banda daquela, né, para voz, para garantir a qualidade do áudio. Em outros casos, você pode priorizar o tráfego de dado, você faz o ajuste que você quiser. Né? E normalmente também o switch, quando tem essas VLANs de voz, ele garante um atraso menor que 150 milissegundos em toda a rede, para garantir essa qualidade de voz. Então são equipamentos que têm recursos especiais para isso. Prioridade de broadcast sobre outros tipos de tráfego de rede, capacidade de ser roteado em áreas congestionadas da rede, para não ter o delay, né, na fala, na voz. Okay? O recurso VLAN de voz permite que as portas de acesso transportem o tráfego de voz por IP, o tráfego VoIP. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse switch 1 aqui, a interface F03, switch 3, a interface F018, ela foi configurada para marcar o tráfego do aluno na VLAN 20 e também o tráfego de voz na VLAN 150. Então você coloca essa porta aqui, uma VLAN para dado e uma VLAN para VoIP. Aí a porta vai priorizar, vai garantir essas características aqui do tráfego na VLAN de voz, né? Nesse exemplo VLAN 150, para que a voz, o tráfego de voz, de telefonia, não sofra com atrasos na rede, picotadas, né? Delays e tudo mais. Como eu disse, a gente precisa de portas especiais que trafegam mais de uma VLAN. Essas portas são chamadas portas tronco. E um tronco de VLAN é um link ponto a ponto que transporta mais de uma VLAN. É estabelecido geralmente entre switches para gerenciar, né, para auxiliar a comunicação entre as VLANs. Um tronco de VLAN ou portas de tronco não estão associadas a nenhuma VLAN. Ela é uma porta especial chamada porta tronco. Existem protocolos para isso, tá, gente? Existe mais de um protocolo para fazer portas tronco e VLAN. A Cisco usa o i3E802.1, protocolo de tronco de VLAN popular. Mas ela permite que você configure outros também.
Mas o que ela usa mesmo por padrão é o 802.1. Então os links entre esses dois switches 1 e 2 e 1 e 3 são configurados como porta-tronco, permitindo passar então o tráfego das VLANs 10, 20, 30 e 99. 99 é a VLAN de gerência. Okay? Nesse caso ele usou gerência inativa como uma só. Então, você consegue controlar o domínio de broadcast, né, usando VLANs, ok? E como é que ele faz isso? Se uma porta do switch recebe uma estrutura de broadcast, ele encaminha todas as portas, exceto a porta de origem. Só que ele vai encaminhar para todas as portas que estejam na mesma VLAN ou que seja porta-tronco. Tá? Então, na figura 1 aqui, ó, o PC1 na VLAN 10 envia uma estrutura de broadcast. Links do tronco entre S2 e S1, S1 e S3 propagam o broadcast para outros dispositivos da VLAN 10. Então, por exemplo, esse cara aqui envia um broadcast. Quando chegar nesse switch aqui, ele não vai propagar nesse enlace aqui. Por quê? Esse aqui, a VLAN é 20. Como esse aqui é broadcast, ele propaga o tráfego no enlace broadcast. Quando chegar nessa porta aqui, ela também é broadcast. Então o pacote propaga para o S3. Quando chegar no S3, ele é da VLAN 10. Então ele não propaga nessa porta F018, propaga nessa porta chegando nesse PC que pertence à mesma VLAN. Ok? Então com isso você consegue segmentar a rede, diminuir o domínio de broadcast. Como é que isso funciona? Como eu disse, é um protocolo, né? E esse protocolo, 802.1q, tá? É um protocolo de entroncamento e de VLAN. Lá em redes a gente aprende lá a característica do quadro, da camada de enlace, da camada 2. Ele tem o MAC de origem, o MAC de destino, o tipo de tráfego que ele carrega, se é TCP, se é IP, IPX, né? Os dados, que são exatamente o pacote lá da camada de rede, e um controle de erro. Tá? Aí o que acontece? Esse aqui é o quadro Ethernet padrão, 802.11. Né? Aí, o 802.1q, o quadro é modificado. Ele acrescenta esse tag, esse campo tag aqui, ó, fica MAC de origem, MAC de destino, MAC de origem, tag, tipo, dados e FCS. Então, é com esse campo a mais que todo esse processo funciona, ok? Esse tag, ele é subdividido em alguns campos. Ele tem o tipo de protocolo, né? Ele tem um campo de prioridade, esse CFI e esse VLAN ID de 12 bits é o que identifica a VLAN. VLAN, ela tem um código, né? Um ID que a gente viu, VLAN 1, VLAN 99, VLAN 10. Esse ID é exatamente esse campo aqui, ok? Então, todo quadro que entra numa porta do switch que está configurada para uma VLAN, o switch modifica o quadro. Então, vamos supor, o seu computador não sabe que VLAN que ele está. Ok? Por quê? Porque o seu computador roda o protocolo TCP/IP, camada de enlace 802.11 ou 8.3, né? Depende lá, ok? Se é Wi-Fi, se é cabeado, né? Então, o seu PC gera um quadro com esse formato aqui, padrão. Quando chega no switch, o switch, se a porta que o seu computador tiver conectado, estiver conectado numa VLAN específica, X lá qualquer, o switch modifica o quadro para esse formato, se ele estiver rodando esse protocolo, né, I3E802.1q, acrescentando o campo tag. E ele vai colocar nesse VLAN ID aqui o código da VLAN que está configurado, VLAN 10, 20, 50, 99, 1, a VLAN que for. Ok? Como é que você implementa VLANs? Como é que você
põe isso para funcionar nos equipamentos. Você tem 2 intervalos de VLANs nos equipamentos da Cisco. Okay? Outros fabricantes pode ser que você não tenha essa divisão, né? Você tem as VLANs de intervalo normal e as VLANs de intervalo estendido. Isso foi assim por quê? Porque os equipamentos as demandas foram crescendo, né? E aí eles tiveram que incorporar outras quantidades, né, de VLAN suportadas para que para que as redes cada vez maiores pudessem ser suportadas. Então, inicialmente, eles previram lá 1.005 endereços para VLAN. Mas isso, com o tempo, para redes muito grandes, isso é pouco. Então, eles criaram um intervalo estendido, que vai do 1.006 a 4.096. Tá? Isso depende do equipamento também. Nem todo equipamento tem esse intervalo estendido. Alguns IDs, do 1002 ao 1005, são reservados. Você não pode usar. São redes antigas, Token Ring, FDDI, né? São essas aqui, ó, criadas automaticamente, você não pode mudar. Essas configurações de intervalo normal, elas são armazenadas num arquivo chamado vlan.dat, que fica lá na memória flash. Essas outras aqui, do intervalo estendido, elas ficam na configuração de execução. Ficam na memória. E aí ficam naquele arquivo config. Não ficam num arquivo separado, não. Ficam num arquivo. Ok? E um protocolo que a gente vai ver mais na frente, o VTP, VLAN Trunking Protocol, ele não aprende VLANs estendidas. O VTP só funciona com VLANs normais. Para criar uma VLAN, você entra em modo de configuração, usa o comando VLAN e o ID. Aí você entra no modo de configuração da VLAN, que você pode definir um nome para aquela VLAN. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele está criando uma VLAN 20, que está chamando de estudantes. Ok? Como é que eu atribuo uma porta do switch a uma VLAN? Somente portas que estejam no modo acesso podem estar configurados em uma VLAN. Então eu tenho aqui, ó, o switch 1, o switch 2 e esse PC. Então eu entro na interface que eu quero configurar, interface FA018 do switch 1, coloco essa porta em modo acesso, switch port mode access. Por quê? A porta pode estar em modo tronco ou modo automático. Ok? Modo automático, ela vai tentar negociar. A gente vai ver mais para frente. Mas se eu quero colocar a porta numa VLAN, ela tem que estar forçosamente no modo acesso, no modo access. E aí depois eu atribuo a VLAN a essa porta. Switch port, access VLAN e o VLAN ID. Nesse caso aqui, ele colocou essa porta do aluno na VLAN 20. Então, todo o tráfego do aluno que entrar, desse PC do aluno que entrar no switch, vai ser marcado com aquele campo tag para VLAN 20. Aqui nesse outro exemplo, ele está criando uma porta, né, tronco para VoIP. Então, ele definiu a VLAN 20, tá? Aí, deu o nome para ela de estudante. Aí aqui ele está criando já a VLAN 150, está colocando o nome dela voice e sair da configuração. Aí ele entrou na interface FA018, colocou essa porta em modo acesso e atribuiu a essa porta VLAN 20. E para dizer que essa porta vai também trafegar VoIP, ele está colocando aqui, ó, um atributo de QoS, de qualidade de serviço, nessa porta, MLS QoS, Trust. Então ele vai aceitar esse parâmetro de qualidade aqui de serviço, né? Ok? E aí ele diz qual é a VLAN que vai ter o seu tráfego, né,
controlado por esse controle de qualidade aqui de serviço, ok? Aí basicamente essa porta agora trafega tráfego na VLAN 150 com QoS para VoIP e na VLAN 20 para dado desse PC do aluno. Para tirar a porta de uma VLAN é só colocar no switch port access VLAN, ok? Aí aqui, ó, está mostrando aqui agora que todas as portas da 1 até a 24 Fast Ethernet e a Giga estão na VLAN Default e a VLAN Student, né, não tem nenhuma porta nela, ok? Nem essas outras VLANs padrão aqui automáticas. Para eu remover a VLAN, é no VLAN e o número dela. Okay? Eu uso aquele parâmetro global no, né? Com isso aqui ele apaga a VLAN, excluir a VLAN. Né? Se eu quiser apagar todas as VLANs, se elas forem VLANs básicas, né? Basta eu apagar aquele arquivo vlan.dat lá na memória flash. Só usar esse comando, delete vlan.dat, e ele vai apagar todas as VLANs do meu switch. As VLANs básicas, as estendidas, só com o no VLAN e o ID. Aqui para verificar algumas informações de VLAN, show VLAN name student, eu vou ver as informações sobre a VLAN student. Né? Então ele está me mostrando aqui, ó, ela está ativa e quais as portas estão vinculadas a essa VLAN, então a 011 e a 018. Né? Aqui ele está me falando algumas informações também, que tipo que é, Ethernet. Né? Aqui é o ID, tá? O ID depois a gente vai ver um pouquinho de detalhe aqui, porque tem umas coisas a mais aí, esse 1000 aqui antes do 20. O 20 é o ID da VLAN. E esse 1000 aqui a gente vai entender por que depois. E aqui é a unidade máxima de transmissão, que é 1500, né? Quantos já foram transmitidos? Aqui está dando informações sobre uma porta específica. Então, desculpa, sobre uma VLAN específica, show interface VLAN 20. Está dizendo que a VLAN está AP, né? Ok? A taxa de transmissão dela, MTU, as taxas de erro daquela VLAN. Esse link, né? Entre esses dois switches, ele precisa ser tronco para trafegar o tráfego de todas as VLANs, nativa, 10, 20 e 30. Então, o que eu faço? O comando é switch port mode trunk. Tá? E, para definir qual é a VLAN nativa, é switch port trunk nativa e VLAN, o ID da VLAN nativa. E para eu habilitar quais VLANs vão passar nesse tronco, é switch port trunk allowed VLAN. E a lista de VLANs que estão permitidas naquele tronco. Se eu não passar nada, se eu não usar esse comando aqui, ele habilita todas as VLANs cadastradas no switch. Então um exemplo aqui, ó, interface Fast Ethernet 01, essa aqui. Desculpa, no switch 1, né, essa aqui. Switch port mode trunk. Switch port trunk nativo VLAN 99, que ele definiu que a VLAN 99 é a VLAN nativa. Switch port trunk allowed VLAN. Quais vão ser permitidas? A 10, a 20, a 30 e a 99. Ok? Para voltar o tronco, né, para o estado padrão, tá? É no switch port trunk allowed VLAN e no switch port trunk native VLAN. É só dar um no nos comandos, ok? Aí ele volta para a configuração padrão de trunk. Se eu quiser voltar a porta para access, é só dar um switch port mode access. Aí ele volta, sai do modo trunk, volta para o modo access. Aqui, configurações de tronco. Quando a porta é tronco, eu posso usar esse modo aqui, ó, switch port. Então, show interface F01 switch port. Aí ele fala que ela está habilitada, o modo é tronco, o modo operacional, ela está definida como tronco,
e ela está operando como tronco. Porque quando está em modo automático, pode ser que ela está definido como alto, mas operando em modo trunk. Qual é o protocolo que está encapsulando, né, as VLANs, ok? Então, DOT1Q, que é aquele 802.1Q. Aqui, ó, Negotiation of Trunking On. Então, essa porta está auto-negociável, ok? A VLAN nativa é a 99 e ele está habilitando, ele está tagueando, ou seja, marcando as VLANs nativas, ok? Não tem nenhuma VLAN de voz, né? E assim por diante. Aí aqui alguns problemas de endereçamento. Observem aqui, ó, que VLAN 10, VLAN 10 e VLAN 10. Todos têm que estar na mesma rede de camada 3, ou seja, com o mesmo, dentro do mesmo bloco de IP, né? Ok? O PC1 não pode se comunicar com o servidor porque tem o endereço IP incorreto configurado. Olha só. Servidor web 172.17.10.30. Esse é o endereço do servidor. Estando na mesma VLAN, todos os computadores têm que ter o mesmo. Vamos supor que essa rede aqui é uma /24. Então, os 3 primeiros octetos têm que ser iguais. Então, 172.17.10, 172.17.10, 172.10. Ou seja, esse PC1 está na mesma VLAN que o servidor e o PC4. Entretanto, na camada de rede, a configuração de rede está separada. Para a camada de rede, eles estão em redes distintas, em redes diferentes. Né? VLANs ausentes, ok? É quando você tem uma VLAN cadastrada, mas que não tem porta atribuída, né? E ela está inativa. Você colocou a porta para VLAN X, mas aí foi lá e apagou a VLAN, ok? Então não tem porta naquela VLAN, ou então não tem VLAN para aquela porta. Aí também você não vai conseguir comunicar, né? Aqui problemas com porta-tronco, tá? Se as portas-tronco não tiverem com a mesma VLAN nativa, elas não funcionam, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui, essa porta está em modo trunk, mas está com a VLAN nativa 2, e a gente configurou aquela hora lá atrás como VLAN 99. Então, é outra coisa que você tem que verificar. Show Interface F01 Trunk, você vai ver, modo alto, alto negociável. Qual o protocolo? Ela está fazendo o tronco, só que está com a VLAN errada, VLAN nativa errada. Geralmente porta-tronco não vai funcionar porque está com configuração errada, né? E os erros mais comuns são incompatibilidade de VLAN nativa, que eu acabei de falar, tá? Uma porta é definida como VLAN 99, a VLAN nativa, e a outra é definida como VLAN 100, a VLAN nativa. Então, não vai funcionar. Incompatibilidade do modo de tronco. Você coloca uma porta como tronco e a outra como access. Não vai funcionar. Você coloca as duas portas como access. Não vai trafegar tronco, né? Se você colocar uma porta tronco e a outra como alto, aí tem umas regras de negociação, tá? Se tiver alto com trunk, ele vai para trunk. Se tiver alto com access, ele vai para access, tá? E VLAN permitidas em tronco. Se você não permitir que uma VLAN passe naquele tronco, ela não vai também funcionar, né? Então, modo de porta incorreto é o que eu falei com vocês, ok? Está mostrando aqui, ó, o PC querendo conversar com o servidor, né? Não está conseguindo. Por quê? Vamos ver aqui, ó, switch 1. Show Interface Trunk. Porta FA01. Está em modo tronco. 802.1Q, o protocolo está certo, está fazendo tronco.
e a VLAN nativa é 99. Quais são as VLANs permitidas nesse tronco? 10 e 99. Ok, a VLAN nativa e a VLAN 10, que eu preciso, né? Aqui a questão de spanning tree, não vou entrar em detalhe. Agora, show interface FA03, que é essa aqui, ó. Switch port. Switch port enable. E o modo administrativo é trunk. Ok? Mas quando eu vou no switch 3 e dou um show interface trunk, ela está como acesso, e não como no switch 1 ela está como trunk. Mas no switch 3 ela está como acesso, a FA03. Então tem uma incompatibilidade aqui de tipos de porta, né? Então não vai funcionar. Como que eu resolvo? Eu entro no switch 3 aqui, vou na interface F03 e dou um switch port mode trunk. Aí ele vai pegar todas as VLANs que tem, vai permitir passar. E provavelmente aqui eu vou ter que também colocar que a VLAN nativa é a 99. Tá? Ele não colocou aqui não, mas muito provavelmente você vai ter que dizer que a VLAN nativa, switch port, access VLAN, native VLAN 99. Se eu preciso de tráfego entre os computadores nas VLANs, eu preciso de roteamento. Então, como fazer um roteamento entre VLANs? Tem que ter um roteador aí no meio, né? Ok? Então, eu tenho aqui esse roteador, esse switch com duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 30, né? E se o tráfego precisa atingir as duas VLANs, esse roteador então vai ter que trafegar, vai ter que rotear o tráfego entre essas duas VLANs. Então, por exemplo, eu coloco esse roteador com dois cabos de rede, um numa porta e outro na porta. Uma porta para uma VLAN e outra porta para outra VLAN. Tem como fazer isso mais simples, mas por hora vamos ver esse exemplo, né? Aí, essa porta FA01 está na VLAN 10 junto com a 11 e a porta FA02 e a 06 estão na VLAN 30. E aí, automaticamente, essa porta vai ter um IP da rede da VLAN 10, essa porta vai ter um IP da rede da VLAN 30, são diretamente conectadas, automaticamente vai criar uma entrada na tabela de rotas, e esse roteador, então, consegue rotear entre essas duas redes. Ok? Esse tipo de roteamento é chamado de roteamento legado entre VLANs. Tem uma outra opção que é usar um único cabo. Uso um único cabo. Um único cabo aqui, ó, configurado como porta-tronco. E aí eu crio redes, portas virtuais aqui no roteador, a gente vai ver depois, e esse é chamado de router on a stick. Roteamento no único palito, ou seja, no único cabo, numa única conexão, né? E usar, ao invés de usar um roteador e um switch, usar um equipamento que engloba os dois, que é um switch de camada 3. Existem switches que também controlam pacotes na camada 3. Ele engloba um roteador dentro dele. E aí você não precisa desse roteador para rotear entre as VLANs, ok? Primeiro que ele vai ver aí, o roteamento legado, né? Onde eu vou usar uma interface de rede para cada VLAN. Eu vou usar uma interface do switch aqui, ó, para cada VLAN e, consequentemente, o roteador tem que ter uma porta para cada VLAN. Isso encarece o roteador, né? Porque o roteador vai ter que ter várias portas, isso às vezes não é o mais comum, porque você encarece o roteador, mas pode ser feito. Isso era usado antigamente, tá? Então você usava as interfaces do roteador, nesse caso aqui duas, para fazer o roteamento entre as VLANs. Cada VLAN estava conectada a uma interface física do roteador diferente. Então nesse exemplo aqui, ó, a VLAN 10
está ligada numa interface e a VLAN 30 está ligada na outra interface, né? O pacote chega por uma das interfaces, é roteado lá, diretamente conectado, e sai pela outra interface, né? Esse aqui, o legado, não tem segredo, né, gente? Coloca 2 cabos no roteador, configura os IPs de cada interface aqui dentro de cada rede da VLAN, automaticamente já está roteando entre as VLANs, tá? Mas eu volto a dizer, encarece o roteador, né, que você usa várias portas no roteador. Se aumentar muito o número de VLANs, praticamente fica inviável você ter um roteador com muitas portas, é muito caro, né, então não é o comumente usado. Normalmente usa-se o router on stick, tá? E aí você tem um único cabo de rede conectado no switch, entre o switch e o roteador. Esse cabo, essa porta do switch fica então configurada como tronco, ou seja, passam vários pacotes de várias VLANs aqui, várias VLANs conseguem trafegar. E na porta do roteador você cria interfaces virtuais, Virtual Interface, SVIs. E em cada interface virtual você coloca uma VLAN e o endereço IP daquela rede. Automaticamente ele vai criar entradas para cada SVI na tabela de roteamento e então ele vai conseguir rotear entre todas as VLANs. Essa é a ideia. Então ele está falando aqui, ó, uma das interfaces físicas do roteador é configurada como uma porta de tronco para que possa entender marcações de VLAN. Você diz para ela agora que na camada 2 ela não vai usar o protocolo Ethernet, sim o DOT1Q, né? Aí você cria subinterface lógica. Cada subinterface é configurado com o endereço IP da VLAN que representa. E aí você tem o roteamento, então, funcionando. Aqui ele está mostrando como é que você faz o legado, né, um exemplo. Então, essa interface do roteador foi configurada giga 00 172.17.10.1 e, obviamente, essa porta do switch é configurada como VLAN 10. Aí essa porta do switch aqui, do roteador aqui, é configurada com 172.17.30.1 e essa interface aqui do switch é configurada como VLAN 30. Essas portas tronco, VLAN 10, VLAN 30, o tráfego desse PC passa por essa porta tronco, passa por essa porta que é VLAN 30, é roteado, lá vai determinar que a rede 10, 172.17.10 está ligado nessa interface, o pacote então vem por essa interface, passa pelas portas tronco marcado como VLAN 10, então chega no PC de cá. Então eu tenho comunicação entre esses PCs que estão em VLANs diferentes e em redes diferentes também. Aqui ele está mostrando como configurar. Não tem segredo. Eu chego nesse switch aqui, vou na porta F04 dele. Primeiro cria VLAN, né? VLAN 10 e VLAN 30. Aí ele veio nessa interface 04 e 011, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10, para a porta FA011. Switch Port Access VLAN 10 para a porta .04, que é essa aqui. Depois na interface 06 Access VLAN 30 e na F05 Access VLAN 30 também. Na porta giga do switch 01 eu coloco um 172.17.30.1, que é a mesma rede desse PC, e na giga 00 eu configuro um 172.17.10.1, que é a mesma rede desse PC, e aí agora eu tenho conectividade via roteamento entre o PC1 e o PC3, que estão em redes diferentes. Tranquilo? Tranquilo. Aqui é a continuação, né? Ele colocando o IP lá no roteador, a R1, coloca o IP lá nessa porta e nessa porta cada IP é diferente. Vocês vão fazer isso lá no Packet Tracer, ok? Tá aí, ó, né? Exatamente esse Packet Tracer aí. Ah, não, aqui é laboratório, né?
Devia ter colocado um packet trace aí para fazer também. Agora o router on a stick, esse aqui é novidade para vocês, porque tem esse conceito de SVI, de interface virtual de rede. Qual que é a vantagem? Eu não preciso de muitos cabos, um cabo para cada VLAN. Eu preciso de um único cabo, né, um único link entre o roteador e o switch. Ok? Como é feito? No switch não muda nada, tá? Exceto que a porta com o roteador vai ser configurada como tronco. Então ele vai colocar a 011, criou as duas VLANs, 10 e 30, a 05 foi colocada em modo tronco. Essa aqui não vai ser utilizada mais, certo? Aí, a porta que eu coloquei como tronco, que é a 05, né? Eu vou lá no roteador, né, e coloco interface giga 0/0.10. Esse ponto e esse número aqui, você pode colocar qualquer coisa, ponto 1, 2, 3, 5, 4, 10, 9, 8, qualquer número. Só que normalmente o que você faz? Você coloca o número da VLAN que vai trafegar ali, nessa interface virtual. Esse interface giga 0/0, que é essa interface aqui. Ponto alguma coisa, eu estou criando uma interface virtual, uma SVI. Tá? E eu vou dizer para a SVI que ela não vai usar o Ethernet padrão, que é o protocolo de rede padrão. Ela vai usar o quê? Vai encapsular os quadros no protocolo DOT1Q, marcando esses pacotes com a VLAN o quê? 10. E coloco nessa interface o IP lá da rede da VLAN 10, que é o 1710. Beleza? Aí agora aqui ele está criando uma outra interface virtual nessa giga 00, que ele está chamando de giga 0/0.30. E aí, esse é o nome da interface virtual. Aí está dizendo também que ela vai encapsular o protocolo DOT1Q de VLAN e marcar os pacotes como o quê? VLAN 30. E vai colocar o IP lá da VLAN 30. Então agora você tem num único link de físico, lá no roteador, duas interfaces virtuais, né, configuradas naquele link. Aí, interface giga 00, dá um no shutdown nela para levantar a interface, né, e aí ele está colocando as interfaces em modo on, né, modo ativo. Aí aqui o comando show VLAN, ele está me mostrando aqui, ó, VLAN 10, usa o protocolo 802.1Q, né? Gigabit 0/0.10 está configurado nessa VLAN 10 aqui, né? Com esse IP. Aí, na VLAN 30, eu tenho essa interface gigabit 0/0.30, trafegando com o ID 30 de VLAN e com esse IP. Okay? Aí diz quantos pacotes você recebeu, quantos pacotes transmitiu e assim por diante. E se vocês observarem aqui, ó, as interfaces virtuais que foram criadas aqui, né, a giga 00.10 e a 00.30, quando eu configuro o IP nela, automaticamente eles vão para a tabela de rotas, olha lá. 172.17.10.0, essa rede é alcançável diretamente, né, diretamente conectada em qual porta? Giga 00.10. E esse endereço IP está nessa interface 00.10. A rede 1730 é diretamente conectada nessa porta giga virtual, né, Gigabit Ethernet 00.30. Então, automaticamente agora eu tenho tráfego entre essas duas redes, passando por um único link entre o switch e o roteador.